guarda-pó é o símbolo de uma ética de um profissional e no nosso caso ele representa toda a nossa história. De vez em quando eu quero espantar os cupim. Entrei na Eberle em 1974, com 14 anos, foi o meu primeiro emprego, permaneci por 23 anos. Esse ano eu vou fazer 70 anos. E trabalhei na Eberle 40 anos, 2 meses e 5 dias. 30 anos de Eberle. Entrei como estudante de engenharia e saí como gerente de divisão. E na Eberle eu notei que eram menos exigentes, porém o time era mais coeso. Pessoas, um complementava o outro e tratava de não se competir ou concorrer. Isso formou a filosofia da Eberle, eu já estava formado. O que eu notei, até eu brincava, eu saí de uma multinacional e vim para a multicolonial. E funciona muito melhor as coisas. É uma oportunidade de tu recordar aquilo de bom que tu colheu nessa relação de troca entre tu ficar tanto tempo numa empresa, as oportunidades que tu teve de crescimento, né? E a oportunidade de relembrar fatos com todos os colegas nesses encontros. Falar da Eberle é uma paixão, né? A Eberle para mim sempre foi a minha casa. A minha primeira função, em 1955, quando entrei, me deram a vassoura para varrer o chão, varrer a seção. Porque essa era a tarefa daqueles que iniciavam seu trabalho dentro da Eberle. E a gente torcia para que entrasse logo outro, né, para passar a vassoura adiante. Muitas pessoas começaram na fábrica e terminaram diretores. Então existia um processo dentro da empresa, um processo de valorização, de crescimento, de relacionamento. Era uma coisa assim muito agradável. Estou aposentado, estou estudando teologia e me passa uma certeza que lá no andar de cima, o dia que eu for, vai ter uma fábrica de componentes metálicos lá para mim continuar a minha eternidade. Entrei na Eberle, entrei no laboratório de análise, né? Um lugar fantástico. Professora, você imagina, eu que trabalhava numa pedreira na colônia e vim, só que era no quarto andar ali e fechado. Digo, me começou a correr as lágrimas e digo, eu não vou ficar aqui nem um mês fechado aqui dentro de 4 paredes. Porque a gente era acostumado livre. Passaram-se 25 anos. E cada vez eu comecei a gostar mais.
Eu trabalhei na metalúrgica Abramo Eberle durante 33 anos. Eu comecei um trabalho simples, na seção de limagem e artigo fundido. Eu comecei a trabalhar no Eberle em 1970 e fiquei até 77. Entrei no Eberle em 44, dia 14 de agosto de 1944. Permaneci até 64, foram 20 anos de Eberle. Eu, com 14 anos de idade, minha mãe foi lá, me inscreveu lá na metalúrgica Eberle, fazer uma fichinha, e logo em seguida, também uns dias depois, me mandaram chamar que existia vaga. Então, em dia 20 de abril de 1945, comecei a trabalhar na metalúrgica Eberle. Eu completei 14 anos no dia 5 de maio. E daí, em seguida, eu já fui procurar trabalho. Eu e a minha irmã fomos admitidas logo. Fizemos os papéis, os exames que precisava, né? E no dia 1º de junho de 52, nós começamos a trabalhar. Nós não tínhamos experiência nenhuma, mas a metalúrgica Eberle, ela proporcionava isso para as pessoas. Mesmo que não tivessem habilitação nenhuma, eles admitiam e ensinavam. Era uma época que se obrigou a trabalhar. A metalúrgica, ela abriu muito esse espaço. Muita gente vinha do interior, também à procura de trabalho. E a mulher aqui na cidade, quem não estudava tinha que trabalhar. Você conheceu muitas pessoas de municípios da região que vinham para Caxias, eram agricultores praticamente, jovens, e que buscavam um espaço no mercado, mas nunca tinham trabalhado em indústria nenhuma, e a Eberle os treinava para que fossem os produtores. E se tornavam chefes, se tornavam líderes. Quer dizer, logo esse pessoal assumia e coordenavam setores, né? Até porque era uma mão de obra muito disponível e disposta a aprender. Entrei na firma e trabalhei na seção de artigo, limagem e artigo fundido, foi o início. Depois como fui bem, me dei muito bem na aula de desenho noturno, aí então me convidaram para participar na mecânica. Porque nem todos eram obrigados a estudar desenho, e estudar desenho quem queria, né? O chefe da seção Hugo Seide, ele pedia, vamos estudar desenho, que é pro bem de vocês, para vocês melhorar. E eu como não tinha dinheiro para estudar de noite no carro, tirar um outro curso, eu digo, pelo menos eu vou estudar isso aí que não me custa nada, é só um pouquinho de sono à noite, né, mas 2 vezes por semana. E daí foi me destacando e aí foi promovido para poder trabalhar nesse trabalho de modelo, né. Eu pertencia à gravação. Eu entrei lá como aprendiz, eu não sabia nem fazer a ponta no lápis direitinho, né? Contramestre da gravação. Então ali foi galgando exposições, os trabalhos que a gente fazia, conforme que aperfeiçoava, melhorava, fazia um outro tipo de trabalho, até que uns anos depois me deslocaram para poder fazer modelos, que daí sim, aí eu me aperfeiçoei, fazer aquelas placas de bronze, figuras em geral, assim, né? Comecei uma sessão de montagem de fivelas, mas fiquei pouco tempo nessa sessão, depois me transferiram para a mecânica. E na época, o Eberle pagava 3 dias de Senai, era pago para estudar. Quer dizer, eu estudava uma coisa no Senai e já praticava lá dentro da empresa do Eberle. A Eberle alfabetizava à noite, inclusive o meu pai
licionava à noite na Eberle para alfabetizar, porque tinha pessoas trabalhando que não eram, mal e mal sabiam fazer o nome. Então, a Eberle dava condições deles serem alfabetizados à noite. A Eberle sempre teve uma característica de preparar os seus profissionais. E o profissional sabia trabalhar bem o material, a matéria-prima, os insumos. Teve uma época que a firma precisava de desenhista e não tinha ninguém. Não tinha desenhista na cidade. Então o Bepin Eberle, ele estudou na Alemanha. Quando ele veio ao Brasil, ele notou essa dificuldade e aí ele quis botar uma aula para ensinar, para formar desenhistas. E eu desde o princípio me inscrevi. Existia um incentivo, né, ao conhecimento, à busca, né, porque até havia necessidade. E fomos trabalhando na metalúrgica Eberle, avançando, porque aquilo lá é um tipo de trabalho, não é com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos que vai aprendendo. Hoje eu com 80 anos, eu estou aprendendo ainda a trabalhar, né? Mas aquilo foi uma escola da metalúrgica Eberle para todas aquelas pessoas que trabalhavam nesse ramo. Caxias, dentro que saiu da empresa metalúrgica Eberle, bastante pessoas introduziram outras empresas dentro da cidade. Por quê? Porque a metalúrgica Eberle era uma escola, numa família que existia em Caxias, sempre tinha alguém daquela família que passou para a metalúrgica Eberle. As pessoas ali seguiam uma disciplina, um comportamento, todos, né? E todos com vontade de trabalhar. É claro, uns um pouco com mais vocação, outros com menos, mas todos de trabalhar. Eu trabalhei nas principais seções lá, que é a mecânica e a seção da gravação. Eu senti assim uma empresa muito ética, profissional, que ensinava. E depois a Eberle, a grande vantagem da Eberle é que ela tinha profissionais de todas as idades. Então você tem profissionais que pensam, você tem profissionais mais emotivos, então você tem um parque cultural dentro de uma empresa como tinha a Eberle que não se encontra em outra. O primeiro motor da Eberle tinha surgido durante a Guerra Mundial, porque havia necessidade de substituir os motores que queimavam e não tinha como importá-los. E o seu Henrique Maggi desmanchou um daqueles motores que existiam nas máquinas e começou a produzir ele mesmo um motor e que veio a funcionar e que se tornou um motor marca Eberle e que ficou durante vários anos, 30 anos, no mercado com essa invenção. E eu digo isso porque quando se fala de Eberle, se fala de conhecimento. E aí é um episódio típico de como produzir e aprender a resolver um problema, e se tornou um mercado dela mesma. Eu nunca tinha viajado de avião. Eu tive que ir para a Inglaterra e me pediram para entrar na loja Arus, a mais chique loja da Inglaterra. Eu tremi quando que chegava um Rolls Royce. O Cartola recebeu as madames para entrar na loja. E
inalava o perfume pelas portas, era inverno, porque a gente viajava muito no inverno, que o preço era menor. E entra o Eugênio lá, em todos aqueles andares, para ver pratarias, para ver talheres, acabamento, tipo de matéria-prima, porcelana, onde andasse se olhava. Guarda-chuva, o que a gente via, a gente tomava nota e depois se informava. Eram milhares de artigos, mas em 3, 4 operações, digamos. E havia necessidade de tirar operações e produzir mais. E esse era o meu trabalho. Por exemplo, eu cito agora um exemplo, um freio, por exemplo, que se usava muito fabricar freio na época. Era feito em 12 vezes. Eu fiz um tipo de uma máquina, um aparelho, que em 2 operações tirava o freio pronto, freio de montaria. Entrava o rolo de fio num lado e o freio saía pronto no outro. E esses artigos, garfos e facas, e essas coisas que eram feitas em 3, 4 operações, eu fui diminuindo. Então se produzia mais com menos mão de obra, né? Que era a automatização de trabalhos. Eu fazia o desenho, eu criei a maneira de fazer com o meu desenho, fazer a gravação em torno do botão Iose, que é pequenininho. Teve o Itagiba, que ele era um dos contramestres ali na Fábrica 4. Quando ele esteve lá na Alemanha, eles perguntaram para ele, mas como é que vocês conseguem a fazer isso aí tão pequenininho assim? Até lá, eles não sabiam fazer isso aí. Teve uns japoneses que eles vieram aí, queriam comprar a fábrica, mas queriam saber como é que fazia essa gravação. Qualquer estilo de letra que viesse ali, nós colocávamos ele no botãozinho Iose. E é uma tecnologia nossa. A Eberle nós chegamos a ter 14 fábricas, fábrica de embalagem, fábrica de produto químico, fábrica de computadores, fundição, fábrica de máquinas, fábrica de botões de pressões, talheres, pratarias. Então, não tinha o leque, não havia o produto. A Eberle não podava ninguém, ela abria o leque. Qualquer novidade, qualquer chance de um produto ter êxito era bem-vindo para a Eberle. Tinha sempre alguma coisa de especial, principalmente na seção de artigos sacros. Aquilo que tem aí dentro dessas igrejas, aí, tudo dourado, tudo é feito no Eberle. Era tudo feito no Eberle, que é o Reville Bellini. Esse era o artista que fazia essas coisas. Quem trabalhava também em criação era o Segala, Bruno Segala. E ele também fazia, às vezes eu via uma encomenda de uma medalha, com a efígie da personalidade. Ele desenvolvia ou ia para mim, um dos dois. E às vezes eu fazia uma parte, o desenho só, e ele fazia a escultura só. Naquela minha época, o mecânico ele era torneiro, fresador, retificador. Toda máquina que tinha dentro da mecânica, ele operava com todas. Hoje, quem se forma na mecatrônica, ele sai com um item dentro da mecânica. Ele faz aquele item naquela máquina e depois ele não entende mais nada. E eu projetava, mandava para a forjaria, recebia as peças forjadas e depois a usinagem toda era comigo. Quando essas peças saíam brutas da fundição, saíam brutas, com remar, alguma coisa, então ia para a gravação, a gente retocava, limava, lixava, tirava aquelas impurezas, aqueles defeitos que teria nas peças, que nem essa Nossa Senhora de Carvalho que eu fiz aqui também. Então ela vinha com impureza, né? Então precisava um retoque, melhorar o rosto, dar uma polidinha. Então esse era o trabalho do aprendiz. Lixar cunho, vamos pôr aquelas matrizes de estampar de aço,
né? Precisava estar sempre bem lixadinho, então vinha essas matrizes lá da estamparia, da seção da estamparia, então vinha ali porque da vez tinha um pouquinho de ferrugem, uma tinha que estar sempre bem polidinho, então a lixa mais gasta possível, mais fininha possível, então a gente passava com um pedacinho de madeira, até vou mostrar como é que é. Lixa, isso aqui era lixa dobrada, uma lixinha fininha, ele pegava uma matriz e ia esfregando lá, e ia polindo. A gente fazia assim, ó, tem que olhar assim, um por um, assim, aqui, né, mas a gente tinha, na época tinha prática, né, olhava, se tinha mancha, se tinha alguma falhazinha aqui, de acabamento, e depois virava e olhava assim, tinha que olhar para ver se estava bem frisado. Se tinha alguma falha, a gente tirava então, separava, né? No meu trabalho, a gente fica muito minucioso, a estética das coisas perfeita, né? Os detalhes, isso aí eu aprendi lá. O que perpetuou a Eberle foi justamente essa colocação. A qualidade do produto era mantida ou melhorada. Não existia, vamos deixar passar, o supervisor de seção, a seção dele ele considerava a empresa dele. Então, se alguma peça de algum funcionário tivesse saído com defeito, não era o funcionário que tinha feito o defeito. A responsabilidade ele assumia na íntegra. Eu gosto de estar num baile assim. Aquilo lá era um aprendizado, era uma prisão, mas é um aprendizado naquilo lá. É uma participação de uma coisa grandiosa, útil, é o trabalho, né? E eu podia ter ficado mais tempo ainda lá, eu me aposentei com 33 anos, que devia ser com 35, porque eu saía às vezes naquele portão e via aquele pessoal sentado lá nos bancos da praça, e eu ia de manhã com o sol nascendo e saía de lá de tarde com o sol já declinando. E aí são 33 anos. E às vezes eu saía para fazer uma compra lá para a sessão e eu via aquele pessoal sentado lá junto nos bancos na praça, e eu dizia, esses caras são felizes e não sabem. A gente era trabalhar mesmo, baixar a cabeça e trabalhar. Cumprir horário eu achava muito difícil, eu cansei. Eu tenho 11 anos consecutivos sem nenhuma falta, sem férias também. Porque na época as férias não eram coletivas e sempre tinha que ter algum voluntário para a limpeza de vidros, de calhas, etc. Então era uma turminha que não tirava férias. Foram 11 anos consecutivos e era um prêmio de 100 horas de trabalho que a gente recebia. Eu gostaria de ver aquele core de funcionário que entrava correndo, saindo da empresa, saindo os caras de bicicleta naquela época, né? O pessoal ia trabalhar de bicicleta. E eu sempre digo assim que nós éramos uma seção de moças, jovens comportadas, porque ao lado da nossa seção, da seção de controle, era a seção tinha a sala da direção do Eberle. Então, pela nossa seção passava os diretores. Então, nós tínhamos que estar sempre bem, comportadas, né? Mas eram umas pessoas muito comportadas mesmo, muito responsáveis.
Eu me lembro muito bem da guerra daquela época lá. Né? Naquela época, por sinal, na metalúrgica Eble, como a maioria das empresas, no Eble, por exemplo, se trabalhava 9h30 por dia. Não tinha sábado ingresso, aquele sábado hoje que não trabalha durante o sábado. Nós tínhamos uma hora extra obrigatória todos os dias, em função da necessidade, né? Na época da guerra, quem comandava mesmo era o exército. Toda a ordem vinha de cima. Nós trabalhávamos até as 10 horas, eu, menor idade, trabalhava até as 10 horas. Sempre bem acompanhado, porque eles não deixavam faltar nada. Na época tinha o tal de pastelão na esquina, era 8 horas, nós dávamos uma parada, ele ia lá buscar uns pastelão que nós comia com tanto prazer, porque a fome batia, e mesmo particularmente nós não tínhamos acesso para ir lá comer esse pastelão, mas o exército dava. Ser funcionário da Eble era um orgulho, né? E era ao mesmo tempo uma garantia de que tu recebia um salário dentro do que o mercado realmente tinha de bom na época, era um líder de mercado. E do ponto de vista dos familiares, eu não sou originário de Caxias. E quando diziam, tu trabalha em Caxias, sim, tu trabalha onde? Trabalha na Eberle. Tu trabalha na Eberle. Então as pessoas, o conceito que tinha na Nova Prata, a minha terra, por exemplo, né, era assim, mas tu consegue trabalhar na Eberle? Porque era realmente um cartão de apresentação. Para você ser um chefe de seção, já você tem que estar casado. Já era visto a família. Era muito valorizada a família. Nós gostávamos a firma Eberle, era um alongamento da convivência da gente. Era que nem a casa, a gente cuidava com tanto amor e carinho que era a mesma coisa que fosse em casa. Foi ali que eu comecei a despertar para a vida. Tive a oportunidade de trabalhar e conhecer o Getúlio, namorar e casar e estarmos juntos até hoje. Então, para mim, o meu sentimento é de gratidão. Para mim foi uma escola. O que eu trabalhei, o tempo que eu passei na metalúrgica ali, foi uma escola de vida. Eu vejo assim, já de berço, já do fundador, essa política de valorizar o seu profissional. Era a minha namorada, casemos, temos junto até hoje, dentro do Eberle. O Eberle me educou no Senai. O Eberle sempre me pagou em dia. Foi onde eu aprendi o que eu sou hoje. Não sou rico, mas eu tenho uma coisa que eu me considero rico pela amizade que eu deixei. Né? Eu não tenho medo de ir a Hamburgo, em qualquer outro lugar, porque eu me dou com todo mundo. Até a Jandira muitas vezes, mas, poxa, tu conhece? Hoje, Túlio, hoje. Mas depois que nós casamos, depois de um tempo, nós trabalhávamos em casa para o Eberle. Aqui, olha a foto quando eu entrei no Eberle. Eles botavam a data. E ele aqui, ó. Eu não vou voltar porque a missão é de fechar a Maesa. E eu não sirvo, eu disse na reunião aos meus superiores. Eu fui um profissional treinado pela Eberle para acender lâmpadas e não apagar lâmpadas. Se vocês precisarem de mim com a metade do salário que eu tenho hoje, para continuar acendendo lâmpadas em qualquer lugar, no Amazonas, na Rússia, em qualquer lugar, eu não tem problema. Agora, apagar não sirvo. E tinha um aumento de 60% do meu salário para fazer esse novo trabalho. Aí eu saí.
Mas eu tenho boas recordações da feira, do pessoal, ela me dava com todos eles, sempre me dei bastante. Tem boas recordações que eu levo aí para o plano espiritual. Um dia eu encontro com um colega lá, vou dar um abraço. Tu te lembra lá do nosso tempo? A mais forte é quando eu pedi demissão, que eu vim trabalhar em casa. Eu tinha um contrato e eles me mandaram assinar 3 contratos. Para as 3 fábricas eu tinha que desenhar. Aumentou meu trabalho. Eu sei que teve dificuldade para sair, não queria que eu saísse. Onde é que você viu tu sair? Até que o Hugo Seider me lembra que ele disse assim, ó, quem vai decidir se tu pode sair é o Henrique Maggi. Henrique Maggi era um diretor naquela época, ele estava viajando para os Estados Unidos. Digo, não, mas eu vou sair, eu já tinha decidido, eu vou sair, vou ganhar mais, ia ganhar 3 vezes mais do que daquilo que ia ganhar, né? Mas só que não podia dizer que ia trabalhar numa empresa que ia se tornar concorrente, né? Eu fiquei em casa, depois de ter saído da Eble, antes de começar a trabalhar na Bellini, 40 dias ganhando ordenado sem ir trabalhar, para não me mostrar que eu ia trabalhar lá. E assim foi indo que quando saí, eles não queriam que eu saísse. Essa que é a verdade. Mas como eles viram que a intenção minha era trabalhar por conta, disse, vamos fazer o quê? Então, que seja feliz. E ajudou muita gente que vinha de fora, sem condições, e eles empregavam, trabalhavam e ficaram até se aposentar. A minha irmã, por exemplo, se aposentou no Eber. Eu, porque o Getúlio não quis mais que eu continuasse a trabalhar, né? Mas eu tenho um sentimento de gratidão. E ele aprendeu ali. Então vê, né? Nigavel saiu do Eber, montou a empresa dele, que ele faleceu, já não tem mais essa empresa, né? E o funcionário dele saiu do Nigavel e montou essa outra empresa. E lá, nessa outra empresa, um outro rapaz, também que aprendeu lá na modelagem, na fundição, saiu de lá e montou uma outra. Você vê como o elo é tão grande, pega o elo grande lá na frente, lá vai indo, forma uma escala assim, né, que uma escola, da onde começou? Começou lá, tudo lá no Eber. Eu tinha um guarda-pó branco. Não sei se dava impressão para os que assistiam que fosse enfermeiro ou se era desenhista. E eu andava lá na fábrica, eu tinha liberdade de andar onde eu quisesse lá na fábrica. Andava lá no 5º andar, ou lá no escritório, eu era livre. E eu andava sempre com o meu guarda-pózinho por lá. O guarda-pó é que nem a espada do militar, o hábito do padre. Quando se coloca, tanto é verdade que se eu não tiver com guarda-pó, eu acho que eu não estou emocionalmente preparado para produzir a espada dentro das regras da norma e com a emoção e o amor que precisa. Se nós olharmos o guarda-pó, ele dá o passado todo da que a gente viveu. Tanto é verdade que quando eu tirei o guarda-pó da Eberle, que eu botei pendurei, obrigado, e saiu a pele. Saiu a pele. E cheguei em casa, a minha família toda chorou. Parecia que tinha perdido um ente querido, mas de peso. Né? De peso. A mecânica era bem no centro daquele correio. Hoje é estacionamento, parece ali, que eu não entrei lá
Para não recordar os velhos tempos. A única coisa que tem do Eble mostrando mesmo, vivo, quem quer assistir, quem quer ver, vê lá, que conta um pouquinho a história, é lá no Museu Municipal, mas uma salinha de 5x5, lá tem umas paredes, lá tem alguma coisa pendurada, mas é uma pena que tem pouca coisa que mostra daquela época. Então vai desaparecendo essas coisas que a gente tanto gostava, né, de ver. E acompanhou aquela época. Vai fazer o quê? Tem que aceitar como está, né? Eu tenho muita saudade, sinceramente tenho muita saudade daquela época, assim. Eu gostaria que tivesse, mas não tem como voltar para trás, né? Eu me emociono. Eu fui um profissional treinado pela Eble para acender lâmpadas e não apagar lâmpadas.